povo de Deus. Bom dia. Bom dia, você aí de casa. Que bom que você está conosco para ouvir mais uma vez a palavra de Deus e também cantarmos louvor ao Senhor. Bom dia, irmão Paulo. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia a você aí de casa que está nos acompanhando. É um privilégio ter você conosco aqui. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos ficar de joelhos e orarmos ao nosso Deus. Bondoso Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor cria oportunidade, que para nós é privilégio, de te adorar na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por um ano bíblico, Senhor. Obrigado por ter a cada dia, Senhor, nos ensinado a como lidar com as circunstâncias, com situações que geram o nosso entorno. Muito obrigado por tudo isso. Fica com cada um de nós, abençoa as pessoas aí que estão em casa, Senhor, que eles possam perseverar também, Senhor, na leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que oramos, nós nesse momento iremos louvar ao Senhor. Com qual hino, irmão Paulo? Muito bem, agora que oramos, como o nosso amado irmão Cristiano assim bem disse, nós vamos agora entoar o hino 226, Manhã no Coração. Louvamos a Deus, sabendo que amanhã no coração, que assim a sua manhã seja repleta de bênçãos e maravilhas através do Senhor.
Nesse momento, o que é que nós vamos fazer agora, irmão Paulo? Agora nós vamos entesourar, guardar, deixar no coração a palavra do Senhor. Vamos todos juntos? O nosso texto está lá em Marcos, capítulo 1, do 23 ao 25. Você aí de casa, pegue esse texto e vamos falar para o nosso Senhor Deus, para que possamos guardar a palavra de Deus no coração. Vamos lá? No 3. Vamos no 3. 1, 2, 3. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Marcos 1, do 23 ao 25. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Marcos 1, do 23 ao 25. Estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Marcos 1, do 23 ao 25. Que bom que colocamos a palavra de Deus no nosso coração, só que nesse momento nós ficaremos com a mensagem de Deus através da palavra dele. Tenham um bom dia a todos e fiquem na paz do Senhor. Bom dia a todos, que Deus abençoe a você e a sua família, que essas bênçãos se estendam do lado de vocês. Bom dia. Bom dia. Que alegria ter você mais um momento aqui para nós estudarmos a palavra. Que alegria ter você também, que nos acompanha todos os dias, e creio que a sua vida é abençoada. Porque quando nós estudamos a Bíblia, nossa vida muda, nossa vida é transformada. E agora nós vamos estudar um pouquinho mais. A nossa leitura de hoje esteve em Romanos capítulo 4, capítulo 5, Atos dos Apóstolos na Bíblia, capítulo 16, do verso 6 ao verso 40, e o Ato dos Apóstolos no Espírito de Profecia, capítulo 21, nas regiões distantes. Começando por Romanos, nós vemos os dois capítulos falando de um tema só, e na verdade todo o livro de Romanos ele foca em um tema em especial. Ele fala muito sobre a justificação, como nós nos achegamos a Deus, como nós somos vistos por Deus e como que Deus resolve o nosso problema. Uma das grandes características do cristianismo é justamente esse ato de como Jesus resolve a nossa vida e como nós somos aceitos em Deus. Porque em outras religiões o homem tem que se posicionar com boas obras para ser aceito diante de Deus e assim ele se torna justo diante do seu Deus. No cristianismo é diferente, nós somos justificados por outras coisas, não é através de obras. Lá no capítulo 4, vem falando a experiência de Abraão, que foi um homem bom e era um homem justo diante de Deus, mas ele não era tido por homem justo de acordo com o que ele fazia, de acordo com as suas boas obras. Leia o verso 2 comigo. Verso 2, capítulo 4 de Romanos. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Verso 3, porque diz a Escritura, que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a experiência que Abraão viveu é a experiência que todos os filhos de Deus podem viver, de serem justificados, e não é por boas obras, não é por aquilo que se faz, mas é por aquilo em que se acredita e em quem se confia. Deus, Jesus, é quem nos torna justo. Jesus é quem nos justifica. Abraão, mesmo tendo vivido uma vida pia, ele não tinha do que se gloriar diante de Deus, porque isso não recomendava a Deus.
A única coisa que nos recomenda a Deus é a vida irrepreensível de Jesus Cristo. E quando então nós cremos nele, isso nos é atribuído. Olha só o verso 6 do mesmo capítulo que diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então nós somos felizes e diante de Deus, tendo a certeza de que nós somos aceitos diante dele, não é porque nós somos bons, mas porque ele é bom. E porque nós somos justificados por ele, ele nos perdoa e nos atribui a sua justiça. Então, diante dele, nós somos como se representando o próprio Jesus, como se sendo uma imagem do próprio Cristo. Então, isso é muito precioso. E nós somos, então, imensamente gratos e temos que nos gloriar através da obra de Jesus Cristo em nós e não da nossa própria obra. No capítulo 5 do livro de Romanos, vem trazendo a mesma coisa, de que nós temos paz diante de Deus unicamente por esse meio. Capítulo 5 de Romanos, verso 1. Tendo isto, pois, Li errado. Então vamos lá, Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só temos um meio de ter paz com Deus. E esse é através então da justiça provinda de Cristo tomando o nosso lugar e pagando a nossa culpa e lhes concedendo então o seu perdão através da dívida paga por ele. E assim nós somos considerados justos diante de Deus. Com isso nós temos então motivos de ficar alegre por essa esperança que Jesus traz a nós, porque ele toma o nosso caso e ele paga a nossa culpa. E o capítulo 5 de Romanos veio dizer que nós temos motivos então para ficar alegres devido a essa justificação que ele nos dá em todos os momentos, em todas as coisas. Olha só o que vai dizer o verso 3 do capítulo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos motivos de nos gloriarmos diante de Deus através da justiça concedida através de Cristo em todas as situações. Pela esperança, pela experiência, pelas as dificuldades, Por tudo que nós passamos, pelas tribulações, você pode se alegrar, porque é Jesus quem te torna justo. E a sua experiência nesta terra, então, se torna cada dia mais gratificante, independente do momento em que você esteja passando. Porque é Ele que te torna justo em toda a sua caminhada. E esse é um grande motivo de alegria. E, para nós terminarmos essa parte de Romanos, olha só esse verso tão bonito que nós usamos diversas vezes e que está relatado aqui neste capítulo. Romanos capítulo 5, o verso 19 e o verso 20. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a graça de Cristo, ela cobre multidões de pecado. Ela tem poder, ela é tão abrangente que ela consegue, então, suprir toda a nossa necessidade espiritual. Toda a nossa dívida, ela é plenamente satisfeita em Cristo Jesus. Onde superabunda o pecado, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus vai além, ela é maior. Então nós podemos nos alegrar por isso. E nós temos esse motivo de alegria nesse dia. A graça de Deus te alcança. E a graça de Deus superabunda na sua vida. Aonde há pecado, então, através da crença em Jesus e a justiça imputada dele, a graça de Deus, então, toma conta e superabunda a vida como pecador. Então nós temos essa condição por natureza, mas Jesus ele consegue mudar. E onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja Deus por isso. E essa graça, ela nos torna, então, coparticipantes da vida em Jesus Cristo. E a vida de Jesus Cristo não é só a vida, então, envolta em glória
e à salvação, mas também a vida dedicada à missão, mesmo que através do sofrimento. Nós vemos a vida de Jesus Cristo sendo isso. A vida em que ele levou nessa terra foi como o exemplo máximo de missionário e o exemplo máximo de o quanto alguém pode sofrer por amor a Deus. Assim Jesus viveu. E todos aqueles que são chamados, então, ele é atribuído à justiça de Cristo, é convidado a trilhar o mesmo caminho, é convidado, então, a seguir as pegadas de Jesus. E agora nós vamos ver a vida de 2 discípulos, então, que aceitaram essa graça, foram tomadas por ela, foram perdoados e receberam o chamado de caminhar nas pegadas de Cristo e ser um representante dele através da missão, mesmo que em face do sofrimento. Vamos lá para Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 na Bíblia e Atos dos Apóstolos do Espírito de Profecia, capítulo 21. Essas duas passagens vêm narrando a mesma história. Quando Deus, então, ele toma conta de nossa vida, pensa que um momento precioso, porque Deus, ele tem o domínio, o governo de todas as coisas em suas mãos, e ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, e consegue então guiar de maneira infalível a seus filhos. Deus não vacila, Deus não erra, Deus não fica com dúvidas. Então imagine a vida de alguém que é guiado constantemente por Deus. Também é uma vida assim, onde ele pode caminhar por caminhos seguros, porque Deus vai lhe guiando os passos. E mesmo que haja a vontade humana e o possível erro das nossas más escolhas, Deus consegue ir limitando e barrando em um lugar e guiando um novo caminho. E isso é a experiência que nós vamos ver aqui com Paulo. Olha só o que vai dizer. Pega aí o capítulo 6, então, de Atos, capítulo 16 de Atos, e a partir do verso 6. Olha só o que vai dizer o verso 6 e o verso 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Então eles, envolvidos na missão, determinados a pregar a palavra de Deus, tinham decidido pregar e continuar pregando em um lugar que era a Ásia Menor, onde eles já estavam fazendo a sua obra. Mas o Espírito Santo lhes interpôs, falando: não, vocês não vão pregar aqui. Pensa que grande direcionamento Deus dá aos seus filhos. Você já pensou em receber um não de Deus de maneira tão clara assim? O Espírito Santo, se lhe barrar em alguma coisa, não faça isso. Não é agora o momento de acontecer isso, agora você vai fazer outra coisa. É muito especial pensar que Deus guia alguém de maneira assim tão íntima que ele impede de alguma coisa acontecer naquele momento e direciona em um novo caminho. E isso é o que aconteceu então com esses 2 discípulos, querendo passar então a pregar naquela mesma região que eles estavam, agora foram levados a outra. E agora eles estariam sendo conduzidos da Ásia Menor para a Europa, onde eles poderiam então pregar em uma nova cidade e aumentar o seu campo de influência. E Deus realmente nos quer isso, Ele nos comissiona a pregar o Evangelho a todo mundo, a começar das regiões mais próximas, para que seja expandido então a pregação. E isso o apóstolo Paulo e ali por seu companheiro Silas estavam fazendo isso, e agora Deus estava expandindo a mensagem deles, levando-os então até a Europa. E fala então, quando eles chegaram em um determinado local, ali eles procurando um lugar para meditar no dia de sábado, como era o costume deles, consagrar esse dia para a busca a Deus, porque todos os apóstolos, todos os discípulos eram guardadores do sábado. Então eles, procurando um lugar para então buscar a Deus refúgio, um momento de consagração a Ele, eles
encontraram esse lugar, e ali nesse lugar então eles se depararam com uma certa mulher chamada Lídia. Nós vemos isso a partir do verso 11 do capítulo 16, e fala que essa mulher então, ela se converte a Deus, e é um dos primeiros frutos que eles têm naquela cidade. E aí surge uma outra pessoa, uma outra mulher também no caminho deles. Mas essa mulher, ela aparece em um contexto diferente, um tanto inusitado. Olha só o que vai dizer a partir do verso 16, do capítulo 16 de Atos. E aconteceu que, indo a nós a oração, nos saiu ao encontro a uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha só a propaganda então que Paulo tinham ali nas ruas de Filipos. Indo nas ruas então de Filipos, e aí eles ganharam alguém que lhe aumentava a credibilidade. Uma mulher que vinha atrás anunciando: estes são os homens de Deus, e eles vos anunciam a salvação. Isso se decorreu vários dias. Quantos aqui no seu ministério como missionário gostaria de ter alguém divulgando o seu trabalho? Olha só, muitas pessoas, amém. Quantos aqui queriam ter essa mulher como divulgadora do trabalho de vocês? Olha, um está em dúvida. Muito bem. Agora vamos ver qual foi a postura de Paulo diante dessa divulgação que essa mulher estava causando. E lembra que ela era o quê? Uma adivinhadora. Ela era então movida por espíritos. E aí Paulo, se cansando disso, verso 18: e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Paulo, aqui nessa versão, vem dizendo que ele ficou perturbado. Na Almeida Revista Atualizada vai dizer que ele ficou indignado, já estava ficando bravo já com aquela mulher, causando aquela divulgação dele. E aí ele ordena que em nome de Jesus o espírito daquela mulher a deixasse. E instantaneamente o espírito mau a deixou. Olha que libertação, que poder tinha então esses homens guiados pelo Espírito Santo e movidos por ele. Então, depois de acontecer essa maravilhosa libertação, acredita-se que deveria ser um momento de muita alegria pela libertação de alguém dos poderes malignos, mas não foi o caso, porque essa mulher, ela tinha alguns senhores que tomavam vantagem dessa situação dela e a usavam, também movidos por espíritos do mal. E aí esses senhores, vendo que agora a fonte de lucro deles estava perdida, porque a mulher fora libertada, ela que era então direcionada por espíritos, agora estava com a consciência sã, ela conseguia discernir as coisas, então eles ficaram perturbados e muito bravos. E aí eles então empenderam contra esses apóstolos. E ali reuniram então um grupo de pessoas falando que esses apóstolos estavam causando um grande tumulto na cidade, porque eles, sendo judeus, estavam tentando transformar a vida das pessoas que não eram judias a viver como eles. E isso estava causando então um grande prejuízo na sociedade deles. E eles conseguiram então convencer tal grupo de pessoas que, movidos ali pela euforia, se então arremessaram contra aqueles apóstolos, lhe rasgaram as vestes, açoitaram aqueles apóstolos e mandaram prendê-los. Olha só, os apóstolos estavam sendo bem-sucedidos na Ásia Menor, os Espíritos Santo o impediu de pregar ali, e agora os conduziu para pregar em outro lugar. Em outro lugar, há a conversão de uma mulher que é liberta, e aí há a conversão de outra mulher que é liberta de espíritos, no caso dessa jovem adivinhadora. E aí, por causa do cumprir da missão, agora eles estavam como? Sendo açoitados e presos. Você, numa situação dessa, ainda confiaria em Deus? Ainda entenderia que foi Deus que te mandou para ali? Ou seria levado a pensar, era melhor a gente ter ficado na Ásia, era melhor a gente não ter vindo para cá? Mas esses apóstolos, então, depois de presos, tiveram uma postura. Será que eles estavam agora em dúvidas quanto à ordem de Deus para pregar ali? Eles estavam arrependidos?
vamos ver então qual foi a postura deles. Lemos a partir do verso 24 do capítulo 16. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então olha só o momento em que eles estavam então passando, com as costas ardendo dos açoites, em uma cela úmida e fria, em uma posição nada agradável, preso com os pés ao tronco, e eles ali não estavam agora murmurando e pensando, buscando a Deus para saber o porquê que tinha acontecido aquilo, mas eles estavam agradecidos a Deus, louvando a Deus, porque eles estavam então passando por um momento muito especial, porque eles entendiam que era um grande privilégio, uma grande oportunidade, a honra de sofrer através do nome de Cristo. E eles entendiam, Jesus sofreu tudo por nós, e agora Ele está nos dando o privilégio de sofrer um pouco também. E eles estavam ali cantando, agradecidos a Deus, louvando o nome de Deus, porque eles tinham apanhados pelo nome de Cristo. Eles tinham apanhados por terem feito a obra de Jesus. Que especial! Como Jesus consegue então tornar o nosso coração desvencilhado da maior parte das coisas que nós temos por natureza neste mundo. Por natureza, nós pensamos em nós mesmos. Por natureza, nós queremos preservação. Por natureza, você não quer sofrer. Mas Jesus consegue colocar alegria, mesmo em meio ao sofrimento, se for pelo nome dele. Isso é lindo, isso é fantástico, essa obra que Deus consegue fazer em nossos corações. E ali eles então, alegres por serem dignos de sofrer pelo nome de Cristo, são libertos. Diante dos homens, eles eram então alguém que sofreram e foram humilhados. Diante de Deus e de todo o céu, eles eram alguém que estavam sendo seguidos por Jesus, escoltados pelos anjos. O céu todos os observava, e no momento oportuno, os anjos vieram ao seu encontro. E o Espírito de Profecia vai dizer que aquele terremoto nada mais era do que a aproximação poderosa dos anjos de Deus. Fala que ao passo daqueles anjos poderosos, toda a estrutura tremeu e as celas foram abertas. Deus é muito poderoso, e esse Deus que é poderoso pode vir ao nosso auxílio em momentos de dificuldades, mas não em qualquer momento de dificuldade. Em momentos em que você se satisfaz nas dificuldades, em momentos que você é contente nas dificuldades, em que você entende que por seguir a Cristo você vai sofrer mesmo. E vai ser uma honra sofrer quando você entender isso e passar por isso e louvar a Deus em meio às dificuldades. Anjos poderosos, magníficos em poder, serão enviados ao seu auxílio para te libertar. E ao passo desses anjos, até a estrutura treme. Que grande isso! E então, depois deste momento grande do terremoto, então, ao passo dos anjos abalar a estrutura, todas as cadeias foram abertas, não só a desses apóstolos, mas de todos os outros presos que estavam presos de maneira justa, todas foram abertas. Mas até esses homens que não tinham o temor de Deus, não eram seguidores de Cristo e não estavam presos de maneira injusta, né? Volta. E mesmo esses presos que não tinham o temor de Deus, que não buscavam a Deus e não estavam presos porque pregaram a palavra, mas estavam presos de maneira justa, ao contrário dos discípulos, então eles também foram soltos, mas não fugiram. Ficaram ali, parados, atônitos pelo que aconteceu, pelo testemunho que esses apóstolos passaram para eles, cantando, felizes, mesmo em meio ao sofrimento. E quando o carcereiro viu aquela cena, então ele entendeu que ao as cadeias estarem abertas, todos tinham fugido. E aí ele pretende tirar sua vida, mas Paulo e Silas gritam de lá: "Ei, não te faça nada.
Nós todos estamos aqui e todos estavam ali, aguardando. Ninguém ousou sair das celas. Imaginem todos os presos olhando para aqueles dois, que eram poderosos discípulos de Deus. E o carcereiro lembrou então das palavras que aquela mulher que deu o anúncio aí dos apóstolos quando estavam na cidade fez pela cidade, de que eles eram enviados de Deus e ele estava pregando a salvação. E ele lembrou então do que aquela mulher possessa tinha dito. E diante disso, ele entra na cela, depois de haver pedido luz para os apóstolos, ele entra e se prostra diante deles e faz um pedido, uma pergunta. Encontrei então o verso 29 e o verso 30 do capítulo 16 de Atos. E pedindo luz, saltou para dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E aqui vem ele, desejando a salvação, entendendo que realmente aqueles discípulos eram alguém que estava trazendo a salvação, mas com a visão, obviamente, de quem não adorava Jesus Cristo, entendia de que alguma coisa precisava ser feita para ser salvo. E ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? Qual é a minha boa obra? O que eu preciso então demonstrar? E aí Paulo vai dar a resposta da única coisa que nos importa para a qual sejamos salvos, aquilo que nós temos que fazer. Verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. A nossa salvação depende da nossa união com Cristo. A nossa salvação depende da aceitação da crença nele, de que a justiça dele seja imputada, transferida para nós, de que a graça nos alcance. É graça, é de graça. A única coisa que nós temos que fazer é aceitá-lo. E agora esse carcereiro então se depara diante dessa realidade, de que a salvação a ele é mais fácil do que ele pensava. É mais disponível, está ao alcance dele de uma maneira mais rápida e mais curta do que ele imaginava. Não era necessário de que ele apanhasse, sofresse como os apóstolos ou fizesse qualquer outra grande coisa, mas que se entregasse a vida a Deus, cresce nele e fosse então batizado. E aí ele então aceita esse pedido, decide ser salvo. E Paulo fala que Paulo então e Silas permanecem com eles aquela noite, e é salvo então a vida daquele carcereiro e também a casa daquele carcereiro é entregue a Deus. E enquanto eles estavam ali na prisão, louvando a Deus, outra coisa acontecia paralelo a isso. Aquelas pessoas que os colocaram na prisão passaram a noite pensando um pouco na situação e viram que eles tinham sido injustos através da sentença que tinham dado a Paulo, porque a mulher, o crime pelo qual eles foram acusados, não era bem um crime, porque a mulher, eles bem a conheciam, ela era uma lunática, não andava na plena consciência, mas agora ela era uma nova criatura, e eles então decidiram libertar a Paulo ao amanhecer. E aí quando eles, próximo ao amanhecer, ficam sabendo de todo aquele acontecido, decidem logo despachar aqueles dois. Eles já queriam mesmo, mas agora depois do acontecido, aí eles entendem: não, nós temos que dispensar esses dois. E aí eles dão ordem: vá lá, de maneira secreta, pode mandar eles embora, pode dispensar eles. Quantos aqui ficariam felizes por isso, de serem dispensados da prisão? Eu também. Quantos aqui gostariam de ser dispensado ali sem ninguém ver e ir para outra cidade pregar e as bênçãos que ficaram ali iam continuar crescendo? Não foi o que Paulo pensou. Quando disseram para Paulo: não, agora vocês podem ir. Imagina eles falando tudo baixinho, secreto: não, pode ir, pega esse caminho aqui, ó, pode se mandar da cidade, fique em paz, vai com Deus. E Paulo falou: não, vai assim, não vai ser desse jeito não. Vocês nos humilharam em praça pública, nos bateram, a gente não tinha cometido nada demais e agora vocês querem nos mandar embora sem nenhum reconhecimento, nós que somos cidadãos romanos. E aí eles ficaram com medo. E aí eles tiveram então que tomar uma postura pública para redimir aqueles apóstolos.
Olha a visão de Paulo. Paulo, como diz o ditado, não dava ponto sem nó. Paulo era alguém que tinha um discernimento aguçado. Ele entendia, não, a gente não vai sair daqui com essa má fama. A gente vai sair daqui bem falado. E aí, aqueles que lhe prenderam e açoitaram agora tiveram que lhe pedir desculpa pelo acontecido e agora ia ficar outra coisa na mente deles. Mas, ainda assim, eles queriam que eles se retirassem e eles entenderam, nós vamos nos retirar. Mas ali continuaram algumas bênçãos. A mulher que foi liberta, a família do carcereiro continuavam para testemunhar da vitória que Cristo tinha causado na vida delas. E ali então permaneceram aquelas testemunhas do poder de Deus, de quanto Deus consegue mudar, transformar a vida. E através dessas pessoas, mesmo sem a presença dos apóstolos ali foi levantada uma igreja. E essa igreja entendeu desde cedo para o que Deus os chamava, para serem pregadores da palavra e para sofrerem por Cristo, para serem então pessoas que padeceriam perseguições por causa do amor a Jesus. E Paulo deixou uma mensagem para eles com esse teor quando a igreja foi formada, de que era um grande privilégio, uma grande honra sofrer pelo nome de Jesus. E em nossos dias nós também temos a mesma coisa a fazer, sermos então portadores da mensagem. E mesmo que seja em meio a sofrimento, que nós possamos estar dispostos a seguir a Jesus, que nós possamos então estar dispostos a passar pelo sofrimento dando louvores a Ele, entendendo de que Ele conduz a nossa vida e que Deus, se achar por bem, possa nos impedir de fazer algo para Ele naquele local, nos levar para outro, nos tirar dali, levar para lá. Ele sabe o que é melhor e que nós possamos estar prontos e aptos para ouvir de maneira distinta a voz de Deus falando a nós. E ainda mais neste momento onde Satanás tem trabalhado de maneira ferrenha na vida das pessoas, que através do poder de Deus essas pessoas possam ser libertas. Para nós finalizarmos, há um parágrafo no livro que começa assim: os cristãos primitivos foram chamados muitas vezes a enfrentar face a face os poderes das trevas, mediante a perseguição e o engano. O inimigo se esforçava por fazê-los desviarem-se da verdadeira fé. Neste tempo, dia que nós vivemos agora, quando o fim de todas as coisas terrestres está se aproximando rapidamente, Satanás faz desesperados esforços para enredar o mundo, está arquitetando muitos planos para ocupar as mentes e distrair a atenção das verdades essenciais à salvação. Em cada cidade, seus agentes estão ativamente organizando em partidos todos os que se opõem à lei de Deus. O arqui-enganador está em atividade para introduzir elementos de confusão e rebelião, e os homens estão sendo possuídos de ardente zelo que não está de acordo com o entendimento. No momento em que nós vivemos, Satanás ele faz esforços desesperados para iludir, enganar, distrair as mentes. E é isso que nós vemos no mundo, pessoas distraídas, enganadas. Mas Deus tem esse poder para libertar, e que nós não venhamos a fazer parte desse grupo, que você não seja alguém que tem uma mente distraída, enganada no tempo em que está vivendo. Você tem que estar muito bem acordado, você tem que estar muito bem acordado. E Paulo mesmo diz, né? E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E andemos dignamente como em pleno dia, e ele vai dizer algumas coisas que nós não podemos fazer. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Vai alta a noite, mas o dia já está raiando. Que nós possamos viver bem acordados. Nós possamos viver bem acordados, não enganados. Que Deus nos abençoe e que Deus também faça de você um grande missionário. E que você escute a voz de Deus, direcionando os seus passos, e que você considere uma honra sofrer por Cristo. Vamos orar neste momento, pedindo a graça de sofrer por Ele. Senhor nosso Deus, muito obrigado por sua companhia, porque o Senhor nos salvou através de sua graça. Nós aceitamos a sua salvação.
Nós cremos no Senhor e entendemos que diante de Ti nós só somos justos por meio de Teus méritos. Pai, que o Senhor nos tome por completo, que o Senhor dirija a nossa vida, que nós possamos ser missionários completamente rendidos ao Senhor, cristãos completamente rendidos a Ti, e que possamos ter a experiência destes apóstolos e considerar uma dádiva ser digno de sofrer por Teu nome, que nós possamos ser essas pessoas e que nós não venhamos estar distraídos no momento em que Satanás faz desesperados esforços para distrair as mentes, que nós possamos estar dentro daqueles grupos que têm a mente totalmente desobstruída dos enganos e totalmente direcionada por Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo fale com você neste dia de maneira distinta. Até amanhã.